Olá pessoal, então hoje a gente vai falar de um tema que é a umidade por capilaridade, a correção em paredes já existentes. Quem não tem aquelas manchas na parede, né? Aquelas bolhas que estoura em meia parede, com certeza é a umidade afetando a sua parede, tá? Muitas vezes por a parede já ser muito antiga, muitas vezes por sua casa ser construída num lugar de uma umidade grave, né? Que essa umidade ela vai subir pelos tijolos e em determinado tempo ela vai estourar. É um problema, isso praticamente em todos os lugares acontece. E muita gente pensa assim, é a tinta que não está aguentando. Não, gente, não é a tinta, o problema não é a tinta, o problema é a umidade, tá? Tome cuidado, na sua casa a tinta não dura, não é às vezes pela qualidade da tinta, e sim pela umidade que está atacando sua parede, né? Muitas vezes a gente tenta trocar reboco, passar produto de película em cima, né? Nada disso resolve. A Rebotec ela tem um procedimento que você vai cortar os seus rodapés para ali fazer uma massa de Rebotec e vedar de uma vez por todas esse problema de umidade que vem do solo. Qual que é o requisito, tá? Então a gente não pode fazer esses cortes em casas onde não tem sustentação, onde não tem colunas, né? Casas muito antigas que tem aquele sistema de armação, né? Sem colunas, né? Nesses casos a gente não recomenda fazer o corte, né? Mas em casa que tem uma sustentação, uma coluna, né? Vocês vão poder estar fazendo esse procedimento para estancar definitivamente, porque rente ao rodapé você vai criar uma camada de 5 centímetros de Rebotec. Vocês vão fazer cortes intercalados na parede, né? É importante dizer que você de dentro da tua casa, naquele corte que você vai fazer com o disco, você vai enxergar o lado de fora. Então você vai fazer uma massa de Rebotec na proporção de 3:1, 3 partes de areia para uma de cimento, e você vai adicionar 8 quilos de Rebotec para cada saco de cimento. Essa é a resolução para você resolver esse problema de umidade. Você vai fazer cortes intercalados para não ter nenhum tipo de abalo na estrutura, tá? Vai cortar de metro em metro. No primeiro dia você vai fazer as primeiras metragens, né? Em torno de 3 dias depois, quando a massa inicial já tiver uma resistência, você vai iniciar o chumbamento, né? A concretagem das outras partes. É um serviço trabalhoso, é um serviço demorado, mas é um serviço definitivo, tá, gente? Então assim, não adianta vir somente com o reboco, tá? Muita gente fala: mas Leonardo, a minha parede, eu quero só fazer um reboco, eu não quero quebrar o rodapé, eu não quero fazer nenhum procedimento invasivo na minha parede. Tudo bem, até pode fazer, mas a gente não consegue dar uma garantia definitiva, porque tudo vai depender do grau e da intensidade, né? Se essa umidade for realmente fraca, às vezes trocar o reboco é o suficiente, né? Eu vou falar assim o caso de uma casa muito antiga, né? Antigamente se fazia rebocos muito fracos, né? Com muito cal, muito aditivo que enfraquece a massa. Então muitas vezes trocar o reboco é benéfico. A gente indica também que depois que você faça o procedimento de corte dos rodapés, você venha e aproveite esse momento e troque o reboco, né? É muito importante. No reboco, 4 quilos para cada saco de cimento. Então assim, esse procedimento que a Rebotec criou, ele é definitivo, né? Você vai fazer, né, em paredes já existentes, em casos de casas que já tem, né, esse sistema, né? Então se você tiver alguma dúvida com relação se pode ou não pode fazer o corte, entre em contato com a gente ou entre em contato com o engenheiro. Como eu falei para vocês, esse corte vocês vão fazer
em casas onde tem sustentação, onde tem colunas, né? Não dá para fazer esse reparo em casas onde não tem esse tipo de sustentação, né? Então é um procedimento definitivo, né? Tanto vocês podem fazer esse chumbamento com Rebotec, como vocês também podem fazer esse chumbamento com a Reparatec. A Reparatec é uma massa pronta da Reparatec e ela serve para esse tipo de corte, ela serve para esse tipo de degola, tá? Cada pacote de 20 quilos vai render em torno de 1,80 m. Então, para quem tem dificuldade de misturar agregados, para quem tem dificuldade de conseguir fazer a mistura, a Reparatec da Rebotec é uma opção, tá? A gente tem duas formas de fazer esse procedimento, tá? Com o Rebotec tradicional, você misturando a areia, o cimento e o Rebotec. E a gente tem a opção da Reparatec. Reparatec você só vai adicionar 4 litros de água e vai botar lá naquele chumbamento. Então assim, pessoal, com a Reparatec vai ficar muito mais prático, tá? Vai eliminar aquela coisa de comprar agregados, né? Então, dependendo do local, vai valer muito a pena a Reparatec. Então, esse procedimento vocês vão fazer lá na base da parede, vão aproveitar e trocar os rebocos também, e vocês vão aguardar 28 dias. Tem que aguardar 28 dias, porque é nesse período que o concreto vai estar curando, né? E vai estar expelindo umidade, vai estar expelindo ar, né? Então, se você colocar uma tinta antes do tempo, a chance de dar uma bolha é grande, né? Então, assim, é um procedimento, né, que dá um trabalho, não é tão fácil, né? Mas você colocando no YouTube como consertar a umidade ascendente Rebotec, vai ter um vídeo, um passo a passo de como fazer. E com Reparatec fica mais fácil ainda. Vamos, pessoal, se preocupar com impermeabilização, se conscientizar nas próximas obras que fizerem, né? E a gente está à disposição. Desde já, muito obrigado. Obrigado aos que participaram da nossa live. Obrigado aos que interagiram, que perguntaram, né? Em nome da Rebotec, a gente agradece a participação de todos e até a próxima live, se Deus quiser. Um abraço a todos aí para vocês. Uma ótima noite.